Então, sejam aí todos bem-vindos, né? Estamos aí cumprindo aí as partes em relação ao COBIT, né? Na seção 3 no nosso módulo aqui, é, é, uma, deve ser a sétima ou oitava aula nossa já, né? Já passamos por alguns conteúdos, né? Aula anterior, o vídeo anterior, né? Falamos sobre um overview, né? Sobre o COBIT, falamos sobre como ele interage com os outros produtos, né? Com o COSO, falamos da lei da SOX, falamos do Acordo de Basileia, né? E eu fechei finalizando a importância do COBIT. Esse slide aqui que está plotado aí para vocês, ele é um slide que te ajuda a entender um pouco sobre as áreas de domínio do COBIT, e ele é como se fosse um módulo preparatório para a certificação, ok? Então, ele te ajuda a ter um overview aí mais aprofundado. Então, esse módulo aqui, ele vai trazer características do foco principal, a história, a evolução e as premissas do COBIT. Os componentes chaves da estrutura, né, do COBIT, que é o cubo, né, os domínios de processos, né, quais são esses domínios ali, como tratar recursos de TI, quais são os critérios, né, de informação e quais são as vantagens ao se adotar o COBIT, ok? Então, para você trabalhar com governança de TI, é muito importante a necessidade de você adotar processos. Dentro de uma organização, não consegue-se, né, alavancar essa organização se você não tiver processo. Do ponto de vista de TI, né, a adoção desses processos significa adotar um framework. O framework é um conjunto, né, de situações, de processos que te ajuda a atender às expectativas daquela governança. Aquela governança, obviamente, vai tentar atender à expectativa da gestão da empresa. Então, as organizações, de maneira comum, elas não conseguem isso, né, de atender todas as expectativas, sem adotar um framework de controle. Por quê? Porque o framework de controle, ele democratiza a informação dentro da empresa, dentro dos diversos setores. Essa democratização é importante porque do setor A ao setor B, você tem processos para serem seguidos para todo e qualquer tipo de ação que você tem dentro da empresa. Então, por exemplo, a contratação de um novo funcionário ele segue um processo, a parte de férias, solicitação de RH segue outro processo, a parte de aquisição de TI segue outro processo, entendeu? Então, assim, se você se troca as pessoas que estão ali envolvidas naquele processo, as que entrarem, elas trabalharão em cima desse mesmo processo. Então, a empresa ela não tem uma perca, né, na hora de você estar fazendo esse tipo de gestão. Então, os benefícios que nós temos do COBIT, ele vai muito além apenas de fazer esse alinhamento da TI com o negócio. Ele vai para dentro de uma adoção, de uma cultura, de uma mudança de cultura dentro da empresa, entendeu? Então, a necessidade, ele faz com que o alinhamento entre TI e os requisitos de negócio seja efetivo, entendeu? Ele consegue medir o desempenho contra os requisitos de forma transparente, ele organiza as atividades em um modelo de processo aceito pela maioria das empresas, ele consegue identificar os principais recursos de TI a serem gerenciados, humanos e recursos físicos, consegue definir objetivos de controle a serem considerados, orienta, né, a entrega de valor ao gerenciamento de riscos, estabelece as responsabilidades entre as partes envolvidas na governança da TI. Então, mais do que metodologia, ela ajuda aí, então, na nossa mudança de cultura, aquilo que eu falei. Os processos, uma vez implantado, entra pessoas, sai pessoas, né? Entra dia, sai dia, aquele processo ele vai ser seguido. Aquele processo, obviamente, não tem a ideia de ser para sempre dessa forma, mas esse processo pode ser melhorado e refinado sempre, ok? Então, essa é uma forma de trabalhar, né, com essa governança aí. Então, esse framework aceito internacionalmente, o nome dele é COBIT, ok? Então, quais são as principais características do COBIT? O COBIT, ou Objetivos de Controle para Informação e Tecnologia, ele é um modelo focado no negócio, orientado a processo e baseado em controles.
ok? Então, você tem ele em 4 grandes blocos, focado no negócio, ou seja, a TI, ela vai ser olhada e ela trabalhará, entendeu? Na perspectiva do que a empresa necessita, do que a empresa almeja, dos objetivos do negócio, da empresa onde a TI está focada. Ela consegue enxergar os requisitos do negócio e traduzir isso para dentro da TI. Em todos os processos existe um link com as metas do negócio e as metas de TI, né? Em todas as fases, em todos os processos chaves do COBIT, ele faz essa ligação entre o que é meta de TI e o que é meta de negócio. O COBIT, ele é orientado a processo, ou seja, ele vai organizar todas as atividades de TI em processos, né? E isso vai facilitar o gerenciamento, né? A avaliação desses processos e a qualidade disso. Ele é baseado em controles, né? O que é ser baseado em controle? Cada processo ou grupo de processo, né? Existe aí uma forma de você administrar, uma forma de você conseguir verificar, né? Esses objetivos que são definidos. Então, a cada bloco de processo, você tem um objetivo, né? Você tem uma forma de controlar, né? Esse bloco de processos, ok? Então, esses controles, eles são desenhados para dizer o que poderia ser feito em cada processo. Então, isso daí é utilizado na melhoria contínua. Orientado por métricas, ou seja, fornece, então, um conjunto de indicadores, ok? Em cima desses controles é criado, então, um conjunto de indicadores que permite você medir o desempenho dessas atividades, desses processos, entendeu? Da TI como um todo. Novamente, não sei se vocês se recordam, eu sempre coloco nas minhas aulas aqui, nos meus vídeos, não se gerencia aquilo que não se mede. Se você tem controles aqui para poder medir, você consegue fazer a gestão disso, porque você está gerenciando, você está tendo métricas aqui, né, de avaliação. Essas métricas de avaliação você pode começar a indicar para ele, né, como que seria o caminho daqui para frente dessa métrica. É uma métrica do qual eu quero melhorá-la, é uma métrica do qual eu quero mantê-la, é uma métrica do qual eu quero diminuí-la. Então, a partir do momento que eu pego, né, um processo, um objetivo, eu tenho um desenho dele, né, e que ele existe ali, né, como que tem que ser feito, né, e eu tenho ali já uma métrica em cima dele, a partir do momento que essa métrica eu consigo dizer se é para aumentar, para diminuir ou para manter, então isso é indicador, entendeu? Então é um indicador de melhoria, é um indicador de estabilidade, ou é um indicador que é para poder fazer aí uma redução, né, por exemplo, uma redução de custo, vamos supor. Então, os 4 pilares do COBIT é isso, né? Objetivos de controle para informação e tecnologia relacionada, né? É um modelo focado em negócio, orientado a processo, baseado em controles e orientados por métricas. Seriam esses caras aqui. Você pode obter isso daqui direto no site da ISACA, né? Que é a instituição que mantém aí, né? Que administra o COBIT. Então, qual que é a missão do COBIT? Vai sempre, né, ter a noção aqui de melhoria contínua, isso é que vocês têm que ter em mente, ok? Então, nessa melhoria contínua, o que seria a nossa visão aqui do COBIT? Pesquisar, desenvolver, publicar e promover um framework de controle para a governança de TI que seja embasado, atualizado, internacionalmente aceito para adoção pelas organizações e usado no dia a dia pelos gerentes de negócio, profissionais de TI e profissionais de auditoria. Entendeu? Então, assim, você percebe a preocupação em se manter atualizado, você percebe a preocupação em ser internacionalmente aceito, ou seja, vai estar atendendo todas as leis e regulamentos da nossa área, né? GPDR na União Europeia, né? E nos Estados Unidos, LGPD aqui no Brasil, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele está preocupado com isso daqui. Você percebe uma preocupação de que seja algo que seja possível utilizar no dia a dia, né? Que esteja ali no dia a dia de cada pessoa, seja por gerentes do negócio, né? Pessoas que não entendem de tecnologia, né? Pessoas que estão focadas no negócio,
seja por profissionais de TI, ou seja pelas pessoas, os profissionais que vão fazer o trabalho de auditoria. Ok? Então, você percebe aí uma preocupação sempre com essa palavra aqui, né? Ser auditável, ok? Beleza, então o COBIT, ele trabalha em cima do que tem que ser feito. Então, o COBIT, ele olha para o ITIL, ele olha para a ISO, né? Ele olha para o CMMI, ele olha para vários outros frameworks, como o PMBOK, por exemplo, entendeu? E define o que tem que ser feito baseado nesses frameworks que já existem, ok? Então, esse guarda-chuva aqui, ou seja, o que está debaixo do COBIT, né, é o que vai definir como que tem que ser feito. Então, eu quero fazer um controle de gerenciamento de projeto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer gestão de projetos. Então, tá aqui o que passa pelo COBIT. Como que eu vou fazer? Aplicando PMBOK. Entendeu? Então, esse guarda-chuva aqui, ele é o que está dentro do COBIT, não somente esses 6, né, essas 6 boas práticas aqui, esses 6 modelos aqui. Existem mais, aqui é só um exemplo. Então, essa empresa Valrich aqui, né, que trabalha em cima de valor em cima de tecnologia, ela desenha o COBIT dessa forma. Então, o framework do COBIT, ele está preocupado com esse cara do lado esquerdo, esse guarda-chuva subindo. Então, eu pego dos frameworks que estão abaixo do meu COBIT, então eu defino o que eu tenho que fazer, ok? O COBIT não te diz como, ele não te obriga a você fazer da forma A ou da forma B. O como ser feito vai estar dentro aqui dessa parte aqui de usar esses frameworks. Então, o COBIT foca mais em o que precisa ser alcançado do que em como alcançar. Isto é, ele está mais no controle, de controlar, de objetivar isso daqui, do que propriamente na execução. Entendeu? Então, é por isso que ele atua mais num nível aqui estratégico, num nível de governança mesmo. Funciona como um guarda-chuva, fornecendo controles que mapeiam os principais frameworks de TI. Então, você vai ver que o framework, COBIT, o que ele faz? Fornece controles de mapeamento dos outros principais COBITs de TI. Então, é como se ele aglomerasse aqui, aglutinasse aqui todos os outros frameworks de tecnologia. Beleza, então o foco primário do COBIT seria esse sentido. Então, o COBIT, como que a gente pode olhar para ele em cima dessa perspectiva de o que tem que ser feito, o que eu vou desenvolver, né, de objetivo de controle. Então, você vai ter aqui cinco macro áreas, ok? Que você vai conseguir perceber que o COBIT vai estar preocupado. Ele vai estar preocupado em sempre estar focado no negócio. Você vai ouvir eu falar isso a todo momento. Sempre orientado a processo, ou seja, sem processo não existe controle nenhum. Ele vai estar preocupado em a informação estar democratizada dentro da empresa, dentro da organização, dentro da TI. Então, ele fornece aí uma possibilidade de ter uma linguagem comum, onde todo mundo vai conversar nesse mesmo nível aqui. Além disso, ele tem a obrigação de te dar uma transparência da sua empresa, uma segurança, né, aos acionistas, e isso ele só consegue se ele atender aos requisitos regulatórios, entendeu? Tanto para a auditoria interna da própria empresa, quanto para a auditoria externa. Então, ele ajuda a estabelecer esses controles aqui, certo? E, obviamente, ele tem que estar, né, sendo aceito de maneira global. Ele tem que ter uma aceitabilidade aí internacional, ok? Então, o COBIT, ele foca em aperfeiçoar essas 5 pilares aqui, ó. Ele vai fornecer uma estrutura para gerenciar e controlar todas as atividades, entendeu? Que envolve isso daqui. Todas as atividades que envolvem negócio, todas as atividades que envolvem mapeamento de processos, todas as atividades que envolvem democratização da informação, toda atividade que envolve leis regulatórias, todas as atividades que envolvem aí, né, a aceitabilidade aí internacional, ok? Porque essa aceitabilidade internacional, ela é boa porque se sua empresa aplica o COBIT, ela é bem vista internacionalmente, não somente
por você aplicar o COBIT, entendeu? Então, isso acaba trazendo, né, elevando a sua empresa a um próximo nível, a um próximo patamar. Nesse momento, os seus produtos podem ser vendidos de maneira mais próxima da realidade do que deveria realmente ser pago, né? Beleza, então, quando a gente fala que ele é focado no negócio, significa dizer que ele é guiado pelas necessidades, né, do negócio. Não sei se vocês entendem de fato o que é essa palavra negócio. Ela quer dizer o seguinte: toda empresa, quando você abre uma empresa, quando você olha para uma empresa, aquela empresa ela possui um produto. Esse produto, ele é um objeto de venda ou ele é objeto de serviço, de prestação de serviço. Então, quando a gente fala que ele é guiado pela necessidade do negócio, quero dizer que ele é guiado para atender as necessidades de como eu vendo esse produto melhor, como eu vou produzir esse produto melhor, como eu vou administrar esse produto melhor. Vai depender do objetivo da minha empresa. Ou como que eu vou prestar esses serviços aqui da melhor maneira possível. Então, o negócio é o que é o motivo pela qual a empresa existe, entendeu? Então, quando você pega uma empresa aí que dá manutenção em bombas hidráulicas, ok? Qual que é o negócio da empresa? Manutenção em bombas hidráulicas, entendeu? Então, o COBIT vai te ajudar a focar nisso, a focar em como todo mundo vai estar trabalhando em prol, entendeu? De ser a melhor empresa no mundo, entendeu? Que dá manutenção em bombas hidráulicas, porque ela está focada no negócio, entendeu? Então, essa seria a ideia aqui, ok? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai definir métricas, entendeu? Que vai te ajudar a mensurar se você está conseguindo atingir o objetivo que é da manutenção em bombas hidráulicas, ok? Então, quando você está fazendo isso daqui, você tem um objetivo claro de entrega de valor. Isso daqui está gerando receita para a empresa, isso daqui está gerando retorno sobre o investimento, entendeu? Tá acontecendo isso tudo, né? Mas eu ainda não consigo dar manutenção na bomba hidráulica da maneira excelente, de uma maneira que seja a melhor coisa do mundo. Não importa, o COBIT não está preocupado com isso. A preocupação da excelência técnica é uma preocupação de uma área da qualidade dentro da empresa, não é uma preocupação do COBIT. Agora, se essa relação da excelência técnica está impactando, entendeu, na entrega do valor, aí já é problema do COBIT. Aí o COBIT já vai tentar te ajudar nisso daí. Entendeu? Então, assim, ele foca nisso aqui, entrega de valor. O que significa entrega de valor? Alinhamento estratégico com alinhamento operacional. O que significa entrega de valor? Retorno sobre o investimento. Eu estou aplicando X mil reais, está me retornando tanto, eu estou tendo um custo operacional de tanto, a minha empresa, ela lucra 20% acima do que ela investe. Então, ela é uma empresa sustentável, economicamente, o quê? Saudável. Então, essa seria a nossa ideia aqui dessa entrega de valor. Beleza, então, quando eu estou falando no COBIT, na parte de focado no negócio, eu estou querendo dizer isso. Quando eu falo que o COBIT ele é orientado a processo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele vai fornecer uma estrutura baseada em processos de tecnologia e eu vou relacionar isso daqui também com os requisitos de tecnologia. É o famoso mapeamento de processo. Você entra dentro de uma empresa, você vai dar uma consultoria, você percebe que a empresa não tem gestão, você percebe que todo mundo faz a sua maneira, né? Você percebe um claro desalinhamento entre as áreas e entre os diversos setores. Então, quando você for implantar o COBIT, você vai perceber que uma preocupação dele é fazer justamente isso, que é definir como que as áreas trabalham, como os processos fluem de um lado para o outro. Ele vai definir aí um organograma mínimo de trabalho, ele vai definir quais são os requisitos necessários para operacionalizar isso, entendeu? Então, essa estrutura que você se baseia no fluxo do processo, você baseia no processo, é o que o COBIT vai trazer, né, ao ser implantado e a ser adotado pela sua empresa. Quando o COBIT está falando que ele foca numa linguagem comum, ele quer dizer que ele vai trazer toda uma estrutura que vai te ajudar a manter esse entendimento entre todos os interessados, entre todos os stakeholders da sua empresa. Então, quando você estabelece estruturas de processo de uma área A com uma área B, como é que eu faço essas duas áreas comunicarem?
entendeu? Como é que eu traduzo, né, a forma técnica, a linguagem da área A para a linguagem B? Como é que eu faço esses dois caras estarem no mesmo nível de entendimento? Esse aqui seria um papel, né, do benefício de adotar o COBIT. A parte de atender aos requisitos regulatórios significa que eu tenho que estar em conformidade com leis e regimentos, regulamentos, tanto internacionais quanto os dos próprios países, ou os, como se diz, dos locais, né? Como, por exemplo, as SOX, a Lei Sarbanes-Oxley, né? Então, ele te ajuda nisso daqui, certo? Por que ele te ajuda nisso daqui? Porque ele traz para a sua empresa a preocupação, né, de estar tendo essas prestações de conta, né, da contabilidade da sua empresa, das partes fiscais, das partes regulatórias estarem tudo redondinho, porque sabemos que se isso daí não está redondinho, isso daí pode vir a ser, né, um fator aí de quebra da empresa, né, porque quando vir descobrir que os planos contábeis, na verdade, não refletem a realidade da empresa, descobre que, né, não era possível fazer aquela aporte financeiro, entendeu? Do tanto que eles queriam no negócio, porque aquele dinheiro não existe. Se essa contabilidade não está legal, as pessoas fazem conta, né? As pessoas consideram, as pessoas levam em consideração situações do qual não existem, situações que estão erradas, situações que não é as situações fato, né? Então, ali, até mesmo num tratamento de dados, né? Num processo de ETL, num data warehouse, ou com Big Data dentro de um data lake, alguma coisa nesse sentido, você percebe, né, que um dos V's lá do Big Data, né, é você trabalhar com a veracidade dessa informação. Como é que eu vou trabalhar com algo, considerar algo e isso daí não é verdadeiro? Né? Então, isso daí não atender às leis regulatórias, não atender à prestação de contas, vai te trazer um transtorno muito grande. E a parte de aceitabilidade geral é porque, como está sendo construído, né, com base no que todo mundo já aprendeu, no que todo mundo já passou por problemas, né, então essa aceitabilidade ela acaba vindo de maneira natural e transparente, né, porque você percebe que os especialistas eles sabem que se não adotar e não trabalhar dessa forma, pelo histórico nosso de empresa, pelo histórico nosso da indústria, né, teremos problema. Então, por isso que o COBIT ganha aqui grande aceitação, porque ele é baseado, né, em boas práticas, baseado em o que a gente já aprendeu como empresa, ok? Beleza, então quais são as origens do COBIT? O COBIT ele foi desenvolvido a partir do COSO, numa necessidade, né, de administrar setores e situações maiores do que apenas a parte de leis e regulamentos. Então, essa situação de você adotar o COSO em um determinado momento de vida da sua empresa, sentiu-se a necessidade, né, de que tinha algo que estava faltando. O COSO não abrangia de uma maneira total da empresa, não era pleno, né, não atingia todas as áreas, não atingia todas as partes da empresa. Então, a partir do COSO, foi identificado, né, esses pontos de melhoria, e aí surgiu esse framework maior, chamado COBIT, e dizemos que o COSO está dentro do COBIT, por conta disso, né, o COBIT é algo maior. Ok? Então, ele é baseado, né, em controles de objetivos, né, desse instituto, do ISACA, e de mais de 50 padrões e práticas de mercados utilizados em TI. O que são 50 padrões e práticas? É o tal do PMBOK, do Price, é o tal do Acordo de Basileia, são as ISOs, são essas padronizações que guiam, né, as empresas internacionalmente, vamos dizer assim. Então, as principais fontes de dados, né, as principais fontes de sabedoria, né, que o COBIT trata são as partes de padrões profissionais, né, de como essas empresas e esses profissionais trabalham para realizar controle e auditoria interna, ok? Então, não sei se vocês sabem, mas dentro de uma estrutura de governo, dentro de uma estrutura de uma estrutura humana, vamos dizer assim, né, dentro do relacionamentos humanos, você tem órgãos,
né, da administração direta, você tem órgão da administração indireta, você tem órgãos que atendem secretarias dos cidadãos, entendeu? Mas existe outros órgãos de controle. Por exemplo, Tribunal de Contas de municípios e dos estados, né, e federal, ele é um órgão de controle. Ele entra dentro das empresas públicas, desse cenário que eu estou dando de exemplo aqui, entendeu? E vai verificar se a prestação de contas dessas empresas está certinho, se os contratos estão sendo realizados, né, e celebrados da maneira adequada, se a licitação foi feita dentro das conformidades legais e da lei 866, por exemplo, né, com a lei federal, ok? Então, existe esses órgãos de controle dentro já da sociedade, então isso daí já é algo comum, entendeu? Então, o Tribunal de Contas, Ministério Público, eles fazem esse processo de controle e de auditoria interna nos órgãos entes deles. Então, é normal isso daqui. Então, já existem formas de trabalhar com controle e com auditoria. Então, o COBIT, ele se baseia nisso, né? E preocupado, obviamente, com a parte aí de estrutura de tecnologia, assim como foi feito dentro do COSA, ok? Então, isso daqui não é algo que esteja longe da nossa sociedade. Nós, como sociedade, já nos organizamos assim. Existem as empresas normais, né, as pessoas jurídicas, né, do setor público normal, e existem empresas que vão, né, controlar isso daí, né, no caso aqui, uma empresa pública, né, como o Tribunal de Contas, né. Beleza, então, ele também se baseia, né, ele absorve padrões técnicos, códigos de conduta, critérios de processos de TI, como a ISO 9001 e a ISO 9002 de segurança, entendeu? Ele traz práticas da indústria, como o IT, o PMBOK. Quando eu falo indústria aqui, pessoal, é indústria de software, é indústria, né, não dessas físicas que a gente está acostumado aí, com aquelas máquinas grandonas produzindo aquele tanto de fumaça, não é bem isso, entendeu? Mas aqui é indústrias de produção de software e de prestação de serviço, ok? E ele se baseia também, né, ele também faz a ingestão, né, de requisitos específicos de negócios emergentes, como fintechs, como esse banco digital que está surgindo aí, entendeu? Tudo isso acaba sendo absorvido também pelo COBIT. Então, é bem bacana esse tipo de visão. Ok, então, o COBIT, ele tem uma aplicação, né, ele foi criado, projetado, né, do ponto de vista de gestores executivos, para auxiliar essas pessoas, né, a ponderar o que eu estou investindo com o que eu vou ter de retorno e o risco disso. Então, vocês sabem, né? Quanto maior o retorno, maior o risco disso dar errado, ok? Então, quando você faz investimentos financeiros, você tem aqueles investimentos que são seguros, né? Que tem ali um risco muito baixo, porém tem uma liquidez muito baixa também, quase não te dá um retorno financeiro alto. Mas a partir do momento que você consegue investir em outras coisas, você estuda aquilo dali e você aumenta o seu risco, né, e você aumenta o seu investimento, você consegue ter um retorno um pouco maior. Agora a pergunta é, como que eu pondero isso no caso de investimentos financeiros pessoais e profissionais, né? É uma boa pergunta. No caso de empresa, essa ponderação entre o que eu estou investindo, né, e que eu vou retornar e qual que é o risco disso, o COBIT ajuda esses gestores, né, a fazer essa ponderação, entendeu? Isso daqui é importante porque os cenários de TI, os cenários de tecnologia, muitas das vezes, eles se mostram muito imprevisíveis. Às vezes você está no pico do negócio, da fábrica de software, que tem que entregar, produto A, produto B, produto C, você contrata, de repente você está com a folha de pagamento gigante, a fábrica de software está bombando, de repente acaba os projetos e cai naquele marasmo, cai naquele momento de que não tem, né, mais o que desenvolver de software. Entendeu? Então, assim, você tem que se antecipar a essas situações, né? Você não pode ficar nessa situação mantendo uma folha de pagamento alta sem ter produtos a serem desenvolvidos, né? Sem ter algo na esteira, né, que a gente fala, né? Se não tem algo na esteira de produção, não justifica você ter um recurso humano tão elevado ali, uma folha de pagamento tão alta, entendeu? Agora, qual que é o momento de fazer
o distrato com essas pessoas, né, de mandar embora ou de fazer um realocamento nas diversas áreas dentro da empresa ou dentro daquele grupo, entendeu? Então, esse é o que a gente tenta trazer para os gestores executivos. Por parte dos gestores de negócio, né, e dos gestores de usuários, você vai certificar, entendeu, que eles consigam adotar e aplicar de maneira segura, entendeu, os serviços fornecidos internamente ou por terceiros, ok? Porque o que são serviços fornecidos internamente? São aquela prestação de serviços de uma área de TI do qual você precisa gerenciar. Quando é de terceiro, são aqueles contratos que você fez, né? Você contrata uma empresa, né, que vai terceirizar a impressão, então você não compra impressora, você não compra tinta, toner, desculpa, você não compra papel, você não compra nada disso daí. Você contratou uma empresa terceirizada para cuidar da impressão, entendeu? Então, o COBIT, ele foi projetado para ajudar nessa gestão desses contratos, por exemplo, entendeu? Do ponto de vista de gestores de TI, ele ajuda os gerentes de TI, o CIO, entendeu? A atender às expectativas do negócio. Ele ajuda o CIO a como medir os processos de TI e como gerenciar todas as atividades de tecnologia. Então, isso daqui é muito importante. E agora vem aquela parte que eu falei de controle, né? Ele vai dar subsídio, né, para que seja realizada auditorias internas e auditorias externas, né? Tanto do próprio órgão como de qualquer um outro órgão que pode vir aqui fazer alguma auditoria, entendeu? Então, ele ajuda nesse cenário aqui. Beleza. Quais são as perguntas que o COBIT pode te ajudar a responder, então? Por exemplo, para os boards são aquelas pessoas, né, que estão na liderança da empresa. Presidente, vice-presidente, a diretoria, né? CEO são os chefes executivos officers, né, que são os executivos. CIO são chefes information officer, né, que são os profissionais de TI, e o CFO, entendeu? São os profissionais aqui de contabilidade, da parte de fiscalização e etc, né? Então, tá. Então, uma pergunta que pode ser respondida é bem simples. A TI está entregando valor e os riscos estão sendo gerenciados de maneira eficiente? Entendeu? Então, o COBIT vem para poder responder isso daqui. Ela vai te dizer. Os investimentos em TI estão gerando valor enquanto os riscos estão balanceados? Né? Estou balanceando o risco. Estou controlando esse risco. Eu controlando e tendo uma visão de não arriscar muito, entendeu? Esses investimentos de TI continuam, mesmo não arriscando muito, entregando valor, ok? Esses investimentos de TI, eu investindo muito alto, ok? Eu gastando muito, ele está entregando valor por eu estar gastando mais, ok? Como nós estamos gerenciando a nossa TI e onde estamos entre os nossos concorrentes? Como que a nossa TI perante as outras TIs que existem dentro das outras empresas? A nossa entrega valor do tanto que as outras entregam? Entendeu? A nossa consegue fazer mais com menos? Então, todas essas três perguntas que você percebe claramente que são perguntas a nível estratégicas, entendeu? São perguntas a nível de como que a gente está posicionada, entendeu? Em relação ao comportamento da nossa empresa, em avaliar, entendeu? E gerir, né, riscos e valores de TI, ok? Então, seria isso. Com a parte de gerentes das unidades de negócio, aquelas partes das pessoas que estão ali mais próxima do operacional, entendeu? Ok? Como que eu consigo definir os requisitos de negócio para a TI? Então, agora eu estou pegando aqui do estratégico, existe uma demanda do estratégico, como que eu pego essa demanda do estratégico, entendeu? E converto isso daí numa linguagem que a TI entenda, que a TI pode transformar isso daí num requisito e para começar a operacionalizar isso aqui embaixo. Como que os serviços de TI estão sendo entregues de uma maneira controlada? Ok? Como que eu faço essa entrega de maneira controlada? Ok? Quais são os processos? Qual que é
qual que vai ser a esteira de trabalho, como é que a gente vai controlar isso daqui. Como que eu vou obter uma garantia de que o que eu estou pedindo para ser feito, que está alinhado ou não com o requisito de negócio, vai depender da resposta dessa pergunta aqui, como que eu consigo dizer se esse cara está sendo entregue dentro de um custo, dentro de um prazo planejado? Ok? Então, esse serviço de TI, ele está sendo executado, está sendo entregue, entendeu? Então, beleza. Então, você percebe que aqui você tem um nível maior de preocupação com o rumo da empresa e com o retorno financeiro disso daí, com o retorno do investimento, se a TI está alinhadinha, trabalhando da maneira adequada. Aqui você percebe como que eu traduzo o negócio da empresa em processos de tecnologia e a preocupação se a minha TI está conseguindo desenvolver esses produtos do qual eu estou pedindo, ok? E aqui embaixo você vai perceber que é uma preocupação, né, mais de como que eu garanto o operacional. Como que eu entendo os requisitos de negócio e as expectativas? O que precisa ser feito para atingir esses resultados esperados, ok? Como que eu posso medir os desempenhos dos processos das atividades de TI? Entendeu? Então, isso daqui seria algo nesse sentido. E da parte de auditoria, né, eu posso dizer o seguinte, como que os processos de TI estão sendo controlados e auditados? Como que nós estamos dando, como que nós estamos dando evidência à opinião sobre esses controles de TI? Como que poderemos aconselhar, entendeu, nessa situação de TI, a eles melhorarem os processos deles? Entendeu? Para que isso seja implantado, né, e atender esses requisitos de negócio. Então, essas são as perguntas que, geralmente, ao se aplicar o COBIT te ajuda a responder. E você percebe que são perguntas bem genéricas, mas que tem todo um alinhamento com as expectativas de se ter uma empresa, entendeu? De estar dentro do caminho certo, né? Então, assim, você é dono de uma empresa, você espera retorno, ok? Beleza, quem que está por trás aqui do COBIT, né? O COBIT foi lançado em 1996, né, pela ISACA, né, um instituto, né, e é hoje mantido pela IGTI, ok? ITGI, ok? Ele é um instituto, né, que consegue manter essa parte aqui do COBIT. Esse ISAC aqui é um instituto, tá, de sistema, auditoria e controle. Então, ele é uma associação que trabalha em cima de auditoria e controle de sistemas, ok? Então, esse é o ISAC aqui, ok? Tem mais de 86 mil membros em todo o mundo e está em mais de 160 países, ok? O Instituto, né, o IT Governance Instituto, ele é uma extensão, né, do ISACA, ele desenvolve estudos relacionados à governança de TI. Hoje ele mantém, né, os produtos do COBIT e seus relacionados, ok? Como que foi aí a evolução do COBIT? O COBIT, ele evoluiu ao longo do tempo, atendendo às necessidades do público, né? Ele foi sendo alterado, sendo melhorado, né? Já tem aqui essa setinha parou em 2007, mas já tem, né? Já tem COBIT aí numa versão bem superior aí, que seria, né, a parte do COBIT na sua versão 5, ok? Então, esse COBIT na versão 2019, ele oferece, né, muito mais situações abrangentes aí e muito mais prática para que as empresas possam ajudar a governar e administrar as informações e a tecnologia. Então, essa estrutura do COBIT dentro do COBIT 5, né, dessa versão 2019, a ideia por trás não muda muito, porque esse aqui já está consolidado, tá? Mas ele traz um pouco mais de prática para essa visão que a gente está dando aqui, ok? Beleza, então, depois de 2007 aqui, se eu não me engano, a próxima versão foi em 2012 ou 2013, com o lançamento desse COBIT na versão 5. Aí de lá para cá, ele teve só algumas reformulações, alguns pontos de melhorias, e aí foi lançado, né, uma versão mais consolidada, mais prática, vamos dizer assim, em 2019.
Beleza? Então, 2007, 2012, 2019. Essa seria a ideia nossa aqui. Lá em 1996, quando foi lançada a primeira versão, focou-se primeiro em auditoria. Em 98, evoluiu essa auditoria e colocou mais blocos, né? E teve um objetivo de foco em cima de controle, ok? Que incluía, então, ferramentas que davam suporte à implantação e especificação de objetivos de alto nível de detalhes baseado em controle, ok? Nos anos 2000, ele veio para poder focar e ajudar as empresas a gerenciar, né, os seus artefatos aí de TI, ok? Gerenciar todas as suas áreas de TI, ok? Em 2002, surgiu a SOX por conta daqueles problemas, né, daquela crise que teve, daqueles escândalos e etc., né, naquelas empresas lá de tecnologia. Então, a SOX, a Lei Sarbanes-Oxley, foi promulgada nos Estados Unidos, e aí ela acabou tendo um impacto em todos os frameworks de gestão, né, que se tinha no momento. Um dos frameworks de gestão que tivemos o impacto da SOX foi o COBIT. E aí foi com que no COBIT do 3 para o 4 você percebe uma clara mudança e um foco em governança de TI. Entendeu? Então, para você fazer um foco de governança de TI, você tem que ter um alinhamento estratégico com alinhamento operacional e atendimento a todas as leis e regulamentos. Então, você não tem uma TI, você não tem uma governança de TI sem um foco em processos, em alinhamento estratégico, em visão de futuro e em atender leis e regulamentos, ok? E aí, em 2007, lançou o COBIT 4.1, né, que foi feito algumas atualizações, né, alguns controles foram agrupados para que não ficasse com interpretações dúbias ou ficasse um sobrepondo ao outro, né? Alguns conceitos aqui foram melhorados, né? E aí ele diminuiu a quantidade de objetivos, né? Que vocês vão ver mais para frente. Beleza, então qual que seria aí a premissa do COBIT? O COBIT ele é baseado, entendeu, na situação de que os recursos de TI eles precisam ser gerenciados. Qualquer empresa, qualquer situação que você estiver trabalhando, os recursos eles precisam ser gerenciados, ok? Quando você fala que os recursos devem ser gerenciados, isso é uma premissa. Por que é uma premissa? Ou você faz isso, ou não vai dar certo. Entendeu? Então, ele é um fator, entendeu? Né? Que o COBIT entende que se você não fizer isso, não vai dar certo. Então, por isso que o COBIT tem grande aceitação, entendeu? E resolve na maioria dos casos. Por quê? Porque isso daqui, essa premissa, ela é verdadeira. Se você não gerenciar os seus recursos de TI, você vai ter uma TI gorda, você vai ter uma TI onerosa, você vai ter uma TI totalmente desalinhada com o negócio, entendeu? E com custo operacional muito alto. Então, esse custo operacional vai refletir numa visão de que aquela TI sua é uma TI que só é custo e não tem nenhum benefício, ok? Então, essa premissa ela é verdadeira, a premissa de que os recursos de TI precisam ser gerenciados, entendeu? E que esse gerenciamento sejam feitos por um conjunto de processos que serão agrupados de maneira natural, entendeu? Esse agrupamento de maneira natural, ele ajuda a fornecer informações em tempo real e confiável para que você possa atingir o seu objetivo. Então, os recursos e os processos de TI, eles vão fornecer informação para que os processos de negócios sejam efetivamente executados, sejam efetivamente alcançados, ok? E aí sim você alcança o objetivo do negócio. E aqui tem um indicador aqui, né? Um indicador de quê? Essa setinha para cima. É indicador de maximização, indicador de melhoria. Então, você tem que pegar os objetivos do negócio, aumentar ele, melhorar ele, tá vendo aqui? Então, esse daqui é um indicador, ok? Então, isso daqui seria, né, a forma como o COBIT trabalha. O COBIT trabalha na premissa de que a TI possui recursos e esses recursos são necessários serem geridos, ok? E aí o COBIT ele trabalha com um nível de informação bem bacana. Ele trabalha com essa organização aqui.
a organização de que você possui recursos de TI que serão utilizados pelos processos de TI, serão aplicados em processos de TI. O objetivo de se aplicar recursos nos processos de TI é que você consegue entregar, entendeu, informação, ok? Essas informações entregues, elas respondem às dúvidas, elas respondem aos questionamentos dos requisitos do negócio, entendeu? Então, você vai ter esse ciclo aqui, ó. Entendeu? Então, recursos de TI que são utilizados pelos processos de TI para entregar informação organizacional que respondem aos processos, aos requisitos de negócio. Então, o princípio do COBIT, ele mostra, né, que uma informação de qualidade produzida pela TI, ela vai te dar um apoio muito grande nas decisões empresariais. A empresa, ela precisa, então, fazer investimentos em recursos de TI, ok? Mas mais do que isso, ela precisa entender que esses recursos de TI que estão sendo investidos aqui, eles precisam ser o quê? Gerenciados. Porque se você faz investimento e não gerencia os recursos de TI, você está indo de contra aquela premissa, né, do COBIT, e aí, com certeza, você vai ter problemas ao administrar, né, ao administrar essas expectativas aqui do negócio, ok? Beleza, então você pode, dentro do COBIT, adotar, né, o ciclo de vida do PDCA, entendeu? Então, o ciclo de vida do PDCA, o P é de plan, o D, né, é de do, é de fazer, né? O A é de avaliar, de monitorar, e o C é de controlar. Então, esse ciclo PDCA, no COBIT, ele é traduzido para esse cenário aqui, ó. Você planeja e organiza, você adquire e implementa, ou seja, você adquire e executa, depois você entrega e suporta, ou seja, você faz uma administração disso daqui, você faz, né, uma garantia de gestão em cima disso, em cima do que você está entregando, em cima daquilo que você está monitorando, desculpa, em cima daquilo que você está entregando, em cima daquilo que você está administrando, você aplica controles e avaliações e monitoria para saber se isso daqui está sendo entregue, avaliado e suportado da melhor maneira possível. Se tiver tudo ok, né, você aplica pontos de melhorias estratégicas. Se não, você aplica novamente planejamento e organização. Então, isso daqui é um ciclo, entendeu? Esse ciclo, você vai ver que você planeja, constrói, executa e monitora. Planeja, constrói, executa e monitora. Planeja, constrói, executa e monitora. Isso daqui é um ciclo PDCA clássico, ok? Então, isso daqui você precisa estar bem esperto com isso daqui, porque faz parte aqui do domínio do COBIT. Então, esses domínios de planejar, construir, executar e monitorar, ele é os 4 pilares do COBIT. Em cima desse planejar, né, em cima desse construir, em cima desse executar, em cima desse monitorar, você vai estabelecer processos. Quais são os processos de planejamento? Quais são os processos de aquisição, de implementação, ou seja, os processos de construção? Quais são os processos de execução? Quais são os processos de monitoramento? Entendeu? Então, você vai criar 4 grupos de processos principais. Cada processo desse grupo aqui vai estar focado ou em planejar, ou em construir, ou em executar, ou em monitorar. E esses processos vão desencadear várias outras atividades, né? Se eu não me engano, na versão 4.1 são 210, né? Formas de trabalhar e que estão mapeadas. Então, você terá aqui um conjunto de atividades para um conjunto de processos do domínio planejado. Você vai ter um conjunto de atividades para um grupo de processos do domínio construir. Você vai ter um conjunto de atividades para o grupo de processos do domínio executar e, por fim, você terá um conjunto de atividades para o grupo de processos monitorar. Entendeu? Então, essa seria a nossa ideia. Então, esses agrupamentos desses processos, desse grupo, tem que ser feito de maneira natural, não pode ser nada forçado, ok? E ele representa sempre o ciclo de vida da TI, vai representar sempre o ciclo de vida daquele processo. Aquele processo, ele tem uma forma de iniciar e uma forma de se encerrar. Então, quando você faz o que procura na internet algo sobre diagrama de processos,
ou diagrama de atividade, você vai perceber dentro de um diagrama de processo ou dentro de um diagrama de atividades, você vai perceber que ele tem um fluxo de início, ele tem um fluxo de execução e ele vai ter um fluxo de encerramento. Entendeu? Então, assim, é muito clássico, né? É muito clássico você tá em cima dessa tratativa. Que tratativa que é essa? A tratativa de agrupar um grupo de processos e para cada processo você tem um ciclo de vida dele. Um ciclo de vida onde esse processo inicia, onde há um trabalho dentro desse processo e onde há um encerramento. Ou seja, quando você abre uma solicitação no RH para férias, você vai lá, inicia o processo de solicitação de férias, preenche o formulário, passa para tal área, né? O seu supervisor assina por você, assina por você, o RH verifica se você tem direito ao gozo das férias, depois você sai de férias, depois você volta. Quando você voltou a trabalhar, encerrou aquele ciclo e assinou na sua carteira tudo certinho aí que você esteve de férias e te pagou dentro das leis trabalhistas, etc., o ciclo, então, do processo, né, entrar de férias, ele foi encerrado. Entendeu o que seria um ciclo? Então, esse ciclo, né, esse processo, ele inicia desde a vontade que o empregado, né, que o colaborador tem de sair de férias, né, de gozar de férias, até o momento que ele volta, né, a estar ativo para poder trabalhar. Então, num formulário comum de solicitação de férias, você coloca qual foi o período aquisitivo que te deu direito a ter férias. Quantos dias você vai ficar de férias? Qual que é a data que inicia essas férias? Qual que é o fim da data dessas férias e qual que é o primeiro dia útil que você vai retornar às atividades principais? Então, isso daí é o quê? É um ciclo de vida. Isso daí é um processo. Isso daí monitora e diz qual que é o início, qual que é o meio disso tudo e qual que é o fim. Ok? Então, essa é a forma de fazer do jeito que eu estou falando aqui para vocês, dentro de um ciclo de vida, ela é uma sequência lógica das atividades, com papéis bem definidos, né? Tem um papel aí do colaborador, tem um papel aí do seu supervisor, o seu chefe imediato, tem um papel do RH, tem um papel da pessoa que vai auditar isso daí, entendeu? Então, cada um aí tem seu papel, sua responsabilidade dentro desse ciclo de vida. E as tarefas, os passo a passo, são essas ações necessárias para que você possa sair de férias. Quais são as ações necessárias que você possa sair de férias? Isso daí vai estar definido no processo, né? Sair de férias. Você tem que terminar todas as suas atividades, você tem que delegar para alguém as atividades suas que você não vai conseguir encerrar no momento que você sair de férias, né? Para o seu telefone não ser tocado, porque a gente não pode te ligar, né, a partir do momento que você está de férias. Entendeu? Então, assim, tem uma série de passos, uma série de tarefas, de atividades que você tem que fazer para que você consiga sair de férias. Entendeu? Então, isso daqui é importante a gente ter essa separação. É claro que eu peguei um domínio aqui, um exemplo bem tranquilo, mas isso daqui poderia ser um domínio de processo de desenvolvimento de software, ok? Um agrupamento aqui de processo de desenvolvimento de software, de fábrica, do chão de fábrica, e as atividades aqui são as metodologias de desenvolvimento de software. Atividade de levantamento de requisito, de construir um EAP do projeto, estrutura analítica do projeto, de definir os escopos, de definir prazo, de envolver as pessoas que estão interessadas no projeto, os stakeholders, de dizer qual vai ser o custo disso daqui, entendeu? De começar a pôr a mão na massa mesmo para poder codificar o software, né? Codificar, validar, testar, implantar, entendeu? Monitorar, entendeu? Então, esses domínios aqui, eles podem ser coisas mais complexas, não somente o exemplo que eu dei do RH, mas como, por exemplo, agora, o exemplo que eu estou te falando para você de um domínio de fábrica de software, ok? Então, essa seria a ideia nossa aqui. Beleza, então, a ideia do COBIT é justamente você ter essa clareza em relação a ter que dividir em domínios, a ter que dividir em processos, a ter que dividir em atividades e respeitar cada fase dessa daqui e convencer todo mundo a seguir isso daqui e que isso daqui esteja bem comunicado.
essa é o tal da gestão, né? Então, quais são a forma que o Qubit trabalha? Ele trabalha em cima disso que eu acabei de falar, que são os processos de TI. Você tem essa preocupação de grupo de processos, né? De grupo de domínios aqui, no que diz respeito às aplicações, no que diz respeito à informação, no que diz respeito à infraestrutura e no que diz respeito à pessoa. Você vai ter a aplicação, informação, infraestrutura e pessoa, né, com uma preocupação do domínio planejado. Você vai ter aplicações, informação, estrutura e pessoas no domínio de construir. Você vai ter a preocupação de aplicações, informação, infraestrutura e pessoas, entendeu? No domínio, né, de executar. Depois você vai ter isso daí no domínio de monitorar, ok? Uma vez que você preocupou-se nos 4 domínios e para cada domínio desses você se preocupou com os recursos de TI, você tem que ter agora uma preocupação quais são os critérios mínimos, entendeu? De aceitabilidade para você considerar que esse domínio foi executado, entendeu? Dentro desse critério de recursos aqui, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de eficácia, do ponto de vista de confidencialidade, do ponto de vista de integridade, do ponto de vista de disponibilidade, conformidade e confiabilidade. Cada um desses caras aqui se preocupa com, né, com um prisma, com um olhar diferente em cima do critério, por exemplo, planejar, ou do critério construir, ou do critério executar, por exemplo. Ok? Então, é assim que é formado as informações e o cubo do Qubit, ok? E aí você tem os processos, né, o modelo do Qubit baseado em 34 processos macros. Aquilo que eu falei, você vai ter processos do ponto de vista de planejamento, são 10, você vai ter aqui 7 processos do ponto de vista de adquirir e implementar, ok? Você vai ter 13 processos de entregar e suportar, e você vai ter 4 macros processos do ponto de vista de monitorar e avaliar. Entendeu? Então, dentro de planejar, você tem que definir um plano estratégico, né, de TI. Isso aqui é o tal do PDTI, tá, pessoal? O PDTI, em diversos locais, ele é um documento que tem que ser acompanhado, que inclusive no caso do Estado, o Estado cobra isso daí, né, do órgão central de TI. No caso aqui de Goiás é a CEDI, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Então, se eu pegar aqui, se eu pesquisar no Google o PDTI da CEDI de Goiás, né, eu posso abrir ele aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, né, faz parte aí do primeiro grupo aí do Qubit. Então você tem aqui o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, PDTI 2020 a 2021. Então, o ano inteirinho de 2020, o ano inteirinho de 2021. Isso aqui está validado por 2 anos. Quais são as principais situações que esse PDTI vai focar? No Goiás Digital, inteligência artificial, sistemas corporativos, data mining, ética, data center, business intelligence, inovação, big data, governança, tá vendo aqui? E desenvolvimento, ok? E claro que IoT e Data Lake. Então, esse PDTI, ele traz aqui uma série de situações de como que esse cara aqui vai tá sendo adotado pelos diversos órgãos de TI. Quais são os objetivos principais desse cara? Direcionar os projetos estratégicos de TI que darão sustentabilidade às ações tecnológicas do governo de Goiás, priorizar os investimentos de TI. Se você não priorizar os investimentos, sem saber do risco, sem saber de como poderá ser feito um retorno disso daí, você vai gastar dinheiro à toa. Então, por isso que tem aqui, ó, priorizar os investimentos de TI. Você vai garantir que os projetos de TI priorizados estejam alinhados com as estratégias do Estado, entendeu? Você vai sempre priorizar, adotar boas práticas e metodologias para a governança de TI. Você vai atingir um grau de maturidade nos processos de gestão adequado às necessidades do Estado e você vai alinhar os principais mecanismos de planejamento de TI. Então, isso daqui é o que vai balizar, né, o planejamento, né,
de tecnologia dentro do estado de Goiás, por exemplo, entendeu? Então, aqui existem, né, todas as instituições do estado, né, todas as secretarias, né, que terão que utilizar esse PDTI aqui como foco. E aí você vê o período de vigência desse cara aqui, a avaliação de como está o estado, a parte organizacional do estado, né, as diretivas, né, de gestão de informação, quais são, né, as responsabilidades, né, da gerência de data center, quais são as responsabilidades, né, da gerência de gestão de informação, né, então, para aqui tudo que é necessário, né, isso daqui faz parte da primeira ação dentro do COBIT, para vocês entenderem que o que eu estou colocando aqui realmente é algo que deve, né, que deve ter alguma valia. Observa aqui, ó, operação, equipamentos, projetos setoriais, sustentação do ponto de vista de inovação. Ok? Então, isso aqui é a figura 3, faz parte aqui dos pilares estratégicos da TI. Aqui o organograma de como é que funciona os usuários internos e externos, de nuvem pública, nuvem privada, né? Então, aqui tem, ó, ferramentas que você pode utilizar, ferramentas que você não pode utilizar, entendeu? Então, assim, apesar de ser um PDTI bem genérico, porque atende a todos os estados, mas ele dá uma diretriz, ele te ajuda. Então, dentro do COBIT, né, essa ação de planejar, organizar, é você definir um plano estratégico. Depois você define uma arquitetura da informação. Dentro daquele PDTI tem parte de arquitetura de informação. Aquele quadrado maior que eu mostrei para vocês é a arquitetura da informação. Lá fala dos clientes internos e externos, como você trata sistemas legados, como você trata sistemas novos. Vamos utilizar uma camada de serviço? Vamos. O que a gente vai utilizar? SOA, arquitetura orientada a serviço? Não, vamos utilizar uma arquitetura orientada a microserviços, entendeu? Então, vamos partir para um WSO2, vamos partir para uma gestão diferente de tecnologia em cima desses microserviços, entendeu? Então, isso é planejamento de TI, ok? E aqui tem vários PDTIs daqui, entendeu? Então, vou encerrar por aqui, porque o vídeo já está longo, né? E na próximo encontro nosso, a gente continua, né, desse modelo de processo do COPT e a gente fala de um por um disso daqui para dar aí uma visão para vocês mais macro do que envolve aí, né? Então, essa parte de governança de TI, ok? Então, espero que tenham gostado, né? Agradeço aí, né, o tempo aí, ok? Obrigado a todos.